E no nosso Educação em Foco, nós vamos receber na entrevista da semana o professor Emerson de Araújo Silva. O professor Emerson Araújo, como é mais conhecido. Ele que é professor de língua portuguesa das redes estaduais de educação do Piauí e Maranhão. E também é o coordenador estadual da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação aqui no Maranhão. Professor, seja bem-vindo à TV Ágape. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço ao convite, né, do Casa Nova. Eu que agradeço o convite do Casa Nova por estar na abertura desse programa, né, de TV, que é de suma importância para que realmente os professores, as professoras, os alunos, os gestores escolares, os dirigentes municipais de educação possam de fato debater a educação como um grande serviço público de responsabilidade social nos municípios. Olha, professor, nós vamos falar de educação, é sempre um assunto muito gostoso de se falar, mas também um pouco que deixa a gente ansioso, né? A gente quer ver as coisas acontecer. Quem trabalha com educação é assim. Como é que o senhor avalia essas mudanças repentinas que estão acontecendo na educação brasileira, né? Cada gestor que entra muda tudo, mexe com a cabeça pedagógica de todo mundo. Como é que fica isso aí na prática? Nós temos um problema no Brasil, que eu acho que também em outros países, que é a descontinuidade, por exemplo, dos programas federais de educação. Viu, Casanova? Então, certo, a gente fica muito triste porque a educação ela é um serviço de Estado, não é um serviço de governo. Cada governo que entra traz os seus projetos e aí os projetos anteriores são descontinuados, alguns deles são extintos. É por isso que, volta e meia, a educação passa por essa mudança constante, e eu acho, no meu pouco entendimento de educação, afinal de contas são 42 anos vivendo na educação, eu entendo que há um prejuízo muito grande. Sim. Porque essas políticas públicas deveriam ser políticas públicas de Estado e acabam, evidentemente, sendo políticas públicas de governo. Então, cada governo entra, coloca um ministro de educação a nível nacional, cada governador na rede estado, no Estado coloca um secretário de educação, certo? E acaba havendo uma descontinuidade de projetos na área de educação. E é claro que isso traz constrangimentos, isso traz sempre uma improvisação que é muito ruim para a educação. O senhor acredita que as ideologias, sejam elas de esquerda ou de direita, elas atrapalham essa questão do processo de ensino e aprendizagem de uma forma mais efetiva? Como eu estou te dizendo, né, o serviço de educação é um serviço de Estado. Nós temos o quê? Nós temos uma Constituição Federativa, certo? Que estabelece o quê? Que estabelece as diretrizes gerais da educação, certo? E nós temos uma Constituição específica da educação, que é a LDB, certo? Então, evidentemente que tanto a Constituição da República como a LDB deveriam dar realmente as diretrizes da educação nacional, independente de quem está no poder, seja ele, certo, de esquerda, de direita ou de centro. Certo. Agora, professor, vamos falar agora da questão de como medir a qualidade do ensino. Vem a questão do IDEB, né? Como é que o senhor vê o desenvolvimento no Maranhão? Parece que não cresce. O que está acontecendo com o Maranhão, que, principalmente na maioria dos municípios, não consegue atingir as suas metas do IDEB? A educação, Casanova, vou chamar de Casanova, desculpe, né? A educação, ela precisa ser verificada no nível de aprendizagem. Ela oferece aprendizagem para o aluno, certo? E essa aprendizagem destinada ao aluno, ela tem uma série de objetivos. Entre eles, por exemplo, a inserção do aluno, certo, no ambiente de trabalho, no campo profissional e também na cidadania. Então, esse processo precisa de uma verificação constante, certo? De uma avaliação constante, certo? A nível de aprendizagem. Certo? E às vezes, quer dizer, por conta dessa descontinuidade que eu falei anteriormente, por conta de outros problemas operacionais, certo? Inclusive de financiamento, às vezes o financiamento não chega, certo? Para ser aplicado diretamente na educação, há sempre um problema no meio disso tudo, certo? Então a aprendizagem ela é prejudicada, certo? Inclusive o IDEB, ele nasceu justamente para o quê? Para fazer essa avaliação, não só a avaliação da aprendizagem do aluno, mas também da oferta de educação. Se a gente tem observado nos estados brasileiros e também no Maranhão, certo, uma certa debilidade, quer dizer, alguns municípios ainda não conseguem atingir a uma média mínima de aprendizagem. E isso, evidentemente, é por conta desses fatores todos que eu já falei. A descontinuidade da oferta do serviço de educação,
certo? E também a questão do financiamento da educação que não chega na fonte, certo? E aí, certo, acaba afetando, né, a vida do aluno e da aluna, nesse seu objetivo maior, que é a inserção no mercado de trabalho e a construção de uma cidadania plena. Agora, professor Emerson, o senhor coordena uma organização que une os conselhos municipais de educação no Maranhão. Às vezes, conversando com colegas professores, eles reclamam que em determinadas regiões, os gestores querem tipo manipular os conselheiros, né? Fazer com que o conselho não perca aquele seu papel fiscalizador, né? E embora ele seja também tenha um papel de assessorar os secretários na educação das políticas públicas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco qual seria o ideal, o perfil ideal de um bom conselho municipal de educação. Muito bem, uma pergunta excelente, Casanova, porque realmente eu coordeno a nível de Maranhão uma instituição que ela tem, entre outras funções, representar os conselhos municipais de educação, que é a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a UNCM, certo? No Maranhão. Ela é uma entidade nacional, hoje nós somos aproximadamente quase 5 mil, mais de 5 mil conselhos municipais de educação em todo o território nacional, em torno de 60 mil conselheiros e conselheiras municipais de educação. No Maranhão nós somos 208, no último cadastramento que nós fizemos, em torno de 3 mil conselheiros municipais de educação. A grande verdade é que o Conselho Municipal de Educação ele é uma peça fundamental para quem pensa em transformar a educação do seu município. Eu digo peça fundamental porque ele faz parte do sistema de educação. Ele não nasceu por uma benevolência de presidente de república, de ministro de educação, de secretários estaduais de educação. Ele nasceu por força da lei. Então, os conselhos municipais de educação, assim como os conselhos estaduais e o próprio Conselho Nacional, nasceram em cima dessa filosofia, certo? De quê? De representar um aspecto da gestão democrática, certo? E depois, esses conselhos também foram regulamentados através da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, eles fazem parte do sistema, eles são órgãos da gestão normativa, nós normatizamos, mas nós somos também controladores sociais, porque nós representamos esse aspecto da gestão democrática. Sim. E evidentemente que secretários e secretárias municipais de educação, certo, não gostam de ser fiscalizados. E o que a gente tem observado realmente é essa precarização que você fala, certo? Normalmente o secretário de educação, o prefeito, não querem conselhos perto deles, sim, certo? Não querem. Por quê? Porque no entendimento dele esses conselhos poderiam atrapalhar, certo? Exercendo apenas uma das funções dele, que é a função de fiscalizador. Mas não é só isso, como eu falei, certo? Nós ajudamos muito a educação no município. E por conta disso os prefeitos não estão nem, não, vamos criar por lei, certo? Mas criar por lei não resolve o problema. Tem que criar por lei e dar o quê? As condições de funcionamento. Certo. É de suma importância isso, né? Porque não adianta criar um conselho e colocar ele apenas debaixo do braço e dizer, não, eu informei para o MEC, está criado o conselho, mas o conselho não funciona, né? Então é necessário que uma estrutura mínima de funcionamento. É fundamental que a gente tenha um prédio para poder funcionar, uma estrutura mínima com computador, com internet, com funcionários. E quando a Secretaria de Educação quiser, de fato, provocar o conselho, nós sempre vamos dar uma resposta a favor da educação do município. Porque há também uma compreensão um pouco equivocada da sociedade, também da gestão pública de educação, é de que os conselhos atrapalham, muito pelo contrário, certo? Eu sempre tenho dito, antes de você ser secretário ou secretária municipal de educação, você deveria ser conselheiro municipal de educação. Você é um conselheiro municipal de educação e sabe muito bem, certo, da importância desses conselhos dentro da gestão pública de educação. Muito bom. Então, hoje se fala-se muito de democracia, né? Na educação, eleições de diretores, e quando o senhor fala essas condições que alguns prefeitos têm com relação aos conselhos, vale lembrar que quem faz as coisas certas não tem medo da democracia. É verdade, né? Então... isso é ponto pacífico isso, né? Quem faz as coisas corretas não tem medo de ser fiscalizado, não tem medo de explicar, porque não é você ser eleito, mas você tem responsabilidade, você tem que prestar contas. E há um ledo engano na cabeça dos gestores, por conta da cultura política do país, que só construir escolas vai resolver o problema da educação. Só contratar professores resolve o problema da educação. E não,
Educação vai mais além. Educação é você cuidar do aluno, da aluna, é você cuidar da família desse aluno. Quando eu digo cuidar, é dar as condições de aprendizagem para os alunos e alunas, certo? E dar condições para que ele possa continuar. Nós temos um grave problema nos municípios maranhenses e brasileiros como um todo, que é a questão da documentação escolar. Isso. Tá escolas, por exemplo, que estão funcionando dentro do sistema municipal de educação de forma irregular, expedindo o quê? Documento de vida escolar de aluno sem nenhuma validade. Certo. Não é? Então, como é que esse aluno pode continuar a vida escolar dele, os estudos dele, se a documentação dele está prejudicada? Não é? E sabe quem faz a regulamentação dessas escolas? É o Conselho Municipal de Educação. Né? Então ajuda demais, certo? Ajuda demais a gestão da educação no município. Então, volto a dizer, não é só construir escolas, tem que construir, é claro, não é só contratar professor, certo? Mas é, acima de tudo, dar as condições para que o sistema funcione como um todo. Ok. Bom, professor, se a gente fosse falar de educação, a gente passaria aqui o dia todinho conversando, a minha cabeça está cheia de perguntas, mas nosso tempo é pouco. Gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa Educação em Foco e a sua fala deixou clara qual a função do Conselho, como é que está a educação no Brasil e no Maranhão, né, e na nossa região. Muito obrigado pela entrevista e quero deixar o senhor à vontade para deixar as suas considerações finais para os nossos ouvintes e telespectadores que estão nos vendo. Bem, eu fico muito feliz de participar de um programa de educação através de um meio de comunicação tão importante como é a televisão. Eu sou jornalista profissional, assim como você, certo? E eu fico muito alegre quando eu vou para um município onde, certo, aparece a mídia, a comunicação social, falando de educação, porque realmente é um tema apaixonante. Eu tenho 42 anos vivendo educação de forma cotidiana, certo? E parece-me que, certo, os mesmos problemas, as mesmas bandeiras de 42 anos atrás são as mesmas de hoje. Mas eu tenho uma esperança. Qual é a esperança? Certo? Que a educação, de fato, ela é um grande serviço social à disposição de jovens para a construção de cidadania. E os conselhos municipais de educação, os quais os represento aqui, tá, nesta oportunidade no Maranhão, têm uma grande contribuição. Então eu quero me dirigir finalmente para os prefeitos e prefeitas da região, aos secretários e secretárias municipais da região, que não tenham medo dos conselhos municipais de educação, derem condições para que esses conselhos possam funcionar nos seus municípios, porque a educação, fazendo isso, ganhará o quê? Ganhará maturidade e competência para oferecer um serviço público da melhor qualidade. Muito obrigado mais uma vez. Ok, vocês, muito obrigado. Então essa foi a nossa entrevista da semana no Educação em Foco aqui na TV Ágape. Um jeito novo de fazer jornalismo para transformar a sociedade. Parabéns ao professor Hermeson Araújo pelo trabalho realizado na União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação aqui no Maranhão. Nós voltamos no próximo sábado com mais informações importantes para você da educação maranhense.